a liderança das bases, explico um pouco a respeito disso e na semana seguinte nós fazemos uma reunião de treinamento onde temos a oportunidade de você integrar a base, e poder servir nas áreas que temos compartilhado. Então essa semana é a da base de serviço. Você pode observar na parte de trás do nosso informativo, ali tem uma relação, tem escrito base de serviço, e tem uma relação de tudo o que acontece dentro dessa área ministerial da igreja. E acontece mais coisa ainda do que está escrito. Se você quer servir, então, na base de serviço, se você quer desenvolver ministério, então você pode falar comigo. Também tem outras lideranças dentro da base que você pode observar. E venha na reunião quinta-feira, 20 horas, para nós estruturarmos e vermos que direção nós vamos tomar mais específica esse ano. E todo ano temos avançado em áreas importantes dentro da base de serviço, e comprado equipamento, cuidado da manutenção, avançado na construção. Então tudo isso faz parte dessa área e muito mais. Se você tem ideias nessa área de serviço, você pode vir compartilhar e ajudar a fortalecer então a base da igreja. Mas temos que entender primeiro por que nós temos que servir, por que Deus não faz o trabalho sozinho. Por que eu não posso estar com a igreja somente ficar contemplando, sendo servido? Por que a minha vida não é mais simplificada dessa forma? Por que eu não posso apenas receber? E por que eu tenho que oferecer? Bem, para receber alguém tem que estar oferecendo, senão as coisas não funcionam. E você pode ser um desses que oferece também. Oferece a Deus o seu louvor, a sua vida, o serviço que Deus te capacitou para desenvolver, e assim o corpo de Cristo é edificado. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Então vamos começar por aí. Vocês podem acompanhar os versos conforme a projeção. Dá para ler ali? Dá, né? Dá para ler aí do fundo, conforme está projetado? Dá? Ok. O texto diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, Deus nos capacita com dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá uma forma específica, alguns mais arredondados, outros menos, e Ele nos dá uma estrutura e nos capacita para servir. Agora, a administração disso, ou seja, a disposição para o serviço, somos nós que oferecemos a Deus ou não. Se oferecemos, vamos ser honrados a Deus por Deus nesse sentido. Deus vai nos honrar. E pode ser que a gente não perceba a honra aqui, mas vamos perceber isso pelo menos eternamente. E o que melhor? Perceber essa honra aqui ou eternamente? O tempo eterno é muito maior do que o tempo aqui. Então, às vezes, um dos impedimentos para servirmos é exatamente esse. Nós ficamos pensando na honra. E queremos ser honrados aqui. Queremos ser elogiados, queremos ser paparicados, porque fizemos alguma coisa ou não. A Bíblia ensina e motiva a que nós devamos honrar as pessoas que servem. Mas, às vezes, nós nos concentramos tanto nisso que nos frustramos, nos decepcionamos. E enquanto a nossa atenção é desviada da eternidade que Deus tem para nós. E Ele ilustra isso através de pérolas que vamos ganhar. Se você gosta de pérolas, lá na eternidade, se você servir, você vai ganhar muitas. Vai ficar bem chique, uma coroa cheia de pérolas pelo serviço. Uma ilustração que Deus usa em Apocalipse para a glória daqueles que servem aqui nesse mundo e nesse tempo. Também temos que entender que nós devemos servir porque é assim que nós glorificamos a Deus. Através do nosso serviço, nós conseguimos glorificar a Deus. João capítulo 17, verso 4, aí a transparência está na versão da mensagem. Eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Olha que expressão marcante de Jesus. Você pode dizer, mas foi Jesus falando. Mas Ele falou isso para nos motivar a fazer o mesmo, a viver da mesma forma. Tudo que Jesus deixou como palavra para o nosso coração é para nos motivar e para nos mostrar que nós devemos ser assim também. Assim como nessa ocasião em que Ele lavou o pé dos discípulos, depois de terminar e enxugar também os pés, Ele disse assim: vocês viram o que eu fiz? Façam vocês também. Façam o mesmo, se quiserem me servir.
se quiserem me glorificar. Se quiserem me honrar, vocês têm que fazer como eu fiz. E isso inclui também ter essa consciência que cumprimos em todos os detalhes o que Deus nos deu para fazer aqui nesse mundo. Será que quando você estiver lá nos seus últimos suspiros, você poderá dizer o que Jesus disse? Deus pode me levar. Eu tenho plena consciência de que eu fiz tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer, e fiz com detalhes. Eu não fiz conforme o meu gosto, eu fiz do seu jeito. Eu prestei atenção nos detalhes do plano que o Senhor me apresentou, e fui atrás desses detalhes para fazer exatamente. Eu fico lembrando os detalhes da arca, né, do tabernáculo, quantos detalhes do templo. As pessoas que foram capacitadas por Deus para fazerem isso, eles tinham um plano na mão, e eles não mudaram esse plano, eles seguiram exatamente os detalhes do plano. É isso que Deus espera de nós, e é isso que nós devemos esperar, poder dizer para Deus: Deus, o Senhor me deu uma tarefa, e eu cumpri essa tarefa em detalhes. Eu fiz exatamente o que deveria fazer, e estou tranquilo. Posso me encontrar com o Senhor, que eu tenho certeza que eu virei do Senhor a gratidão pelo que eu fiz aqui na terra. Nós não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço. Vocês podem ler essa frase comigo? Nós não somos... Peraí, de novo, eu errei. Nós não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço. Então, o serviço não é o meio, mas é o fim. E muitas pessoas servem a Deus, ou servem as pessoas, pensando no que vão receber em função disso. Muitas pessoas fazem boas obras, aguardando que aquilo vai torná-la melhor e vai torná-la merecedora do céu. Tem pessoas que fazem boas obras para que Deus a aceite no céu. Então peca o ano inteiro. Aí no fim do ano dá uma cesta básica para um asilo. Então essa conta nunca ajusta. É impossível ajustar essa conta. A régua de Deus mede diferente da nossa régua. E nós nunca vamos conseguir medir as boas ações na medida que Deus tem para medir a nossa vida. Nós nunca vamos superar a obra que Jesus fez por nós com obras que podemos fazer para as pessoas e nem mesmo para Deus. É impossível superar a obra eficaz que Jesus fez por nós, querendo fazer obras, querendo fazer trabalhos. Por isso, querer servir a Deus para conquistar a salvação ou para ser merecedor da salvação, isso é bobagem. Nós devemos desejar servir a Deus pelo que Ele fez por nós. Então, o servir é uma expressão de gratidão e de reconhecimento que Ele já fez. E eu simplesmente estou reagindo à expressão de amor dEle por mim. E não para conquistar o amor de Deus, eu o sirvo. Para conquistar a vida eterna, eu vou servir. É isso que quer dizer essa frase. Nós não somos salvos pelo serviço, mas somos salvos para o serviço. Por que fomos salvos, devemos servir. Você pode resumir dessa forma. Porque eu fui salvo, eu entendo que eu devo servir. Servir por gratidão, e gratidão eterna. Então, nós sempre devemos estar servindo. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9, conforme vemos aí, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano, muito antes do princípio do mundo, mostrar seu amor e sua bondade para conosco por meio de Cristo. Então Deus tem um plano para a nossa vida bem antes de nós nascermos, e o plano dele foi demonstrar o seu amor através de Cristo Jesus. A nossa reação a esse amor deve ser o serviço. Nós reagimos de forma positiva ao amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, servindo a Deus, ao corpo dele que é a igreja. Não dá para servir a Deus sem passar pela igreja. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim: mas faça o seu serviço, não olhe para as pessoas, olhe somente para Deus. Eu não sei onde isso está na Bíblia. Eu nunca li isso na Bíblia. Não olhe para as pessoas, olhe somente para Deus. E tem pessoas que têm tentado servir assim, mas eu penso que é impossível servir a Deus sem orar para as pessoas, sem passar pelas pessoas, porque as pessoas são um corpo de Cristo. Então, eu tenho que passar pelas pessoas. O serviço que eu presto a Deus
é através das pessoas, passa pelas pessoas de alguma forma. Eu tenho que fazer alguma coisa pelas pessoas e para as pessoas para poder servir a Deus. Não tem outro jeito de servir. Se você me encontrar esse versículo na Bíblia, você me avisa. Mas eu não conheço, não quer dizer que você não possa encontrar, mas tem que ser uma Bíblia, não vai escrever à mão lá, acrescentar, porque em Apocalipse nós vemos que vai para o inferno quem faz isso, quem acrescenta um versículo na Bíblia. Então sempre que eu digo um ditado, eu falo assim, olha, isso não está na Bíblia. Não vai dizer que o pastor falou lá na Bíblia assim. Às vezes a gente se empolga e pode falar alguma coisa assim, mas toma cuidado, verifique. Eu não conheço nenhum versículo que diz que nós não devemos olhar para as pessoas, somente para Deus. O que eu vejo é, olhe para as pessoas, leve as cargas uns dos outros, ajude uns aos outros, motive uns aos outros. Sempre assim. E assim nós estaremos servindo a Deus. Vamos ver ainda alguns textos nesse sentido. Então, qual deve ser a sua motivação para o serviço? O que te motiva a servir, além da salvação que você já recebeu por Jesus Cristo? Não devemos servir por causa da culpa, medo ou obrigação, ou porque o pastor está mandando, mas pela alegria e gratidão por termos sido salvos da condenação eterna. Então não é por culpa, medo, obrigação, mas por alegria de termos recebido de Deus a vida eterna. Está em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Use o seu corpo para glorificar a Deus, para servir as pessoas, para honrar a Deus através da pessoa. Permita que a glória que Deus espera receber de vocês passe pelas pessoas em atitude de serviço, cuidado, amor, dedicação às pessoas. Assim estaremos alcançando o objetivo de Deus através da nossa vida. Como deve ser a nossa atuação? Vamos pensar isso de uma maneira ainda mais prática. Como deve ser a atuação no serviço de quem crê em Cristo Jesus? Primeiro, deve ser para o Senhor. João 15, 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. O fruto da minha vida, alcançando vidas para Jesus, então resulta em glória para o Pai. Primeira atitude de serviço que eu tenho que ter, primeira forma de atuação, é trazendo pessoas para o Pai, como foi feito ontem. Então as pessoas serviram de alguma forma, entregavam um caldozinho, né, um caldo, como é que era? Verde? Era verde ou... Eu já estava pensando que era verde. Uma sopinha, né, e um pedaço de pão. Agora eles vão fazer caldo verde, tá? Então, aí entregava para as pessoas com um pedacinho de pão. Me disseram que as pessoas perguntavam, mas quanto é? Não, não é nada. É só um gesto de carinho. Nós estamos querendo conhecer a nossa comunidade, as pessoas que passam por aqui. É um serviço para com as pessoas, para aproximar essas pessoas de Deus, para que essas pessoas conheçam algum gesto que crie uma ligação com o amor de Deus que já está no nosso coração. Também devemos servir tendo uma atitude específica para com os cristãos. Efésios capítulo 4, verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Na nossa estrutura de igreja, sempre focamos e treinamos as pessoas assim. O serviço para o crente, nós entendemos que é ministério. Então, na base de serviço, nós atuamos principalmente focados na edificação do corpo de Cristo. Isso é serviço, isso é aplicado na área de serviço na estrutura da igreja. Quando nós pensamos, então, nos não crentes, isso pode ser um serviço também, mas já está mais focado a missões. Então, o serviço é para a igreja, o corpo de Cristo que aqui já congrega. E missões é para aquele que ainda não conhece a Cristo, precisa ser integrado. Nós podemos mostrar e usar os talentos e os dons que Deus nos deu, tanto para os de dentro como os de fora. Mas nós temos estruturado o serviço e as áreas de atuação da igreja mais assim. Então, aquilo que fazemos como serviço, entendemos que é para os de dentro, para o corpo local. E aquilo que é para quem ainda não crê em Cristo, é mais para alcançar os da comunidade, aqueles que estão fora e precisam ser integrados de alguma maneira.
Uma atitude de serviço, uma atuação na área de serviço também pode ser para os não salvos, como está em Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, a glória do Pai pode ser alcançada através daquilo que fazemos também para os não salvos. Na estrutura que temos feito aqui de trabalho, explicando novamente, serviço está mais focado com o corpo local da igreja e missões com aqueles que ainda não creem em Cristo. Temos estruturado assim, mas nós também podemos servir, e ontem o serviço foi mais assim, mais focado no não crente, e entendemos que Deus foi glorificado através do serviço de cada um que ali prestou. Qual deve ser a motivação? Já passamos isso. Quais os valores necessários para o serviço? Então, o serviço tem que ter algum valor. Nós temos que ter alguma motivação e um conteúdo, que é o valor do serviço que estamos entregando. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Também 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então vamos um de cada vez. 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente as múltiplas graças, as múltiplas formas então que existem na nossa vida. Olha, o dom só tem aquele que crê em Cristo e convidou Jesus para morar na sua vida. A partir do momento que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos um dom espiritual, um dom que é capacitação de Deus. Antes disso, nós tínhamos talentos. E ontem nós falamos bastante a respeito disso na classe de membresia. Dom espiritual a gente só recebe quando Cristo entra no nosso coração. Não dá para ter um dom espiritual sem ter entregue a vida a Cristo. Ok? Então isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Existem listas de dons na Bíblia, em Efésios, em Coríntios, principalmente. E essas listas tratam, carta de Pedro também, tratam especificamente daquilo que a gente só recebe quando recebe a capacitação espiritual através da morada do Espírito Santo no nosso coração. Enquanto isso não acontece, nós não temos dons espirituais. Então esse é o maior valor do dom na nossa vida. É um dom que é sobrenatural. É algo que Deus nos deu a partir da nossa conversão. Então nós cremos, com base nisso, que cada membro da igreja é um ministro. Todo serviço é importante. Cada membro é um ministro e todo serviço é importante. Dá para repetir isso? Cada membro é um ministro, todo serviço é importante. Então não é somente o serviço pastoral, ou diaconal, ou da diretoria estatutária, mas todos os serviços para Deus são importantes, porque Ele quem escolheu o dom que derramaria sobre a nossa vida. Quando nós recebemos a Cristo, Ele fica pensando, bem, essa pessoa, ela ficaria bem fazendo tal coisa, e nos capacita naquele momento com esse dom específico para aquela área, porque essa pessoa já tem uma tendência natural, por exemplo, para a administração, ou então para ter recursos o suficiente para abençoar outras vidas, ou para ser missionário. Ele fala com facilidade, consegue fazer pontes de um assunto para o outro. Essa pessoa seria um bom evangelista. E assim, Deus vai decidindo em Jesus Cristo e para nos capacitar de forma específica para exercermos um dom na edificação da igreja. E isso só acontece quando nós nos convertemos. Então essa coisa de dizer, tal pessoa nasceu com um dom e com um dom de pintura. Não. Ela nasceu com um talento. O talento pode ser treinado, pode ser desenvolvido, pode ser herdado geneticamente, mas dom é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo coloca como um selo, é uma marca registrada de Deus na nossa vida. E a gente tem que desenvolver aquilo para a edificação da igreja. Ok?
Então tem pessoas que não pensam nessa linha, conforme eu estava compartilhando ontem na classe de membresia. Mas essa é uma realidade de Deus, é um presente de Deus para quem o recebe como Senhor e Salvador. E se é um presente, o presente tem que ser usado, né? Não dá para escolher também outro na loja e trocar. Se Deus nos deu um dom específico, nós não podemos trocá-lo por outro. Não dá para ir na lojinha, eu não me adaptei muito bem com isso aqui, né? E vai lá na Renner, pega um vale, e aí você fica esperando o dom que você achar mais legal, então para trazer para a sua vida o dom. Não, é Deus quem escolhe o dom que nós teremos. Nós só precisamos conseguir identificar isso no nosso dia a dia, nossa vida de serviço na igreja. Então esse é o valor do dom. Quando eu penso em valor que o dom tem sobre a nossa vida, eu penso nisso. O valor, ele é valioso porque, primeiramente, é uma capacidade que só Deus pode nos dar. E, em segundo lugar, porque Ele escolheu colocar isso na nossa vida. Nós não podemos desperdiçar o que Deus escolheu para nós sermos no nosso dia a dia. E quando nós falamos que o dom é para a edificação da igreja, na prática, isso quer dizer bem o que está aqui em 1 Coríntios 12, 26. Nós utilizamos esse dom, se é para edificação, percebendo quando um sofre, todos sofrem. E eu tenho que usar meu dom para aliviar o sofrimento dessa pessoa, que é membro do corpo de Cristo comigo. Se a pessoa está alegre, eu tenho que me alegrar com essa pessoa. E não ficar triste porque eu não tenho o dom que aquela pessoa tem. Eu gostaria tanto ter esse dom, estar ali podendo fazer isso, ou essa pessoa está tomando o meu lugar. Não dá para tomar o lugar de alguém no corpo de Cristo, porque o serviço não é feito da mesma forma se nós estamos num lugar que não é o nosso. Então, a melhor forma de encararmos o dom, o valor do dom, é utilizá-lo da forma como Deus nos concedeu, através do Espírito Santo. Ok? Então, isso é bastante importante para que nós possamos fazer as coisas da forma certa. Tem 2 acrósticos que eu quero compartilhar com vocês, completando, então, essa mensagem. Vamos ver lá. Ali tem a palavra ministério. E na compreensão do dom, quando eu tenho um dom, eu entendo que eu devo exercê-lo ministerialmente. Essa é uma das diferenças da estrutura da nossa igreja, até mesmo para a estrutura de outras igrejas batistas da convenção. Nós não funcionamos através de departamentos. Nós funcionamos por ministério. Uma vez que eu entendo que eu recebi de Deus um ministério, é para a vida. Não é para um ano, não é para alguns meses, não é porque ninguém assumiu isso, ninguém quer fazer, então eu vou lá e assumo a liderança daquele departamento. Não, ministério é para a vida. Repita isso comigo, ministério é para a vida. Ministério é para a vida. Então eu não posso pensar na realização daquele ministério somente quando for conveniente, quando eu estiver contente. Somente quando eu não tiver nada para fazer, eu realizo aquele ministério. Ministério é para a vida. A nossa briga, sempre dentro das áreas ministeriais da igreja, é exatamente essa, principalmente na área da música. Então, algumas pessoas pensam que só vão servir nessa área ou em qualquer outra quando tem tempo, quando estão desocupados, quando não tem nenhuma festa, quando não está chovendo, quando não apareceu nenhuma outra programação mais interessante, então vão servir naquela área. Mas ministério não é assim que funciona. Ministério é para a vida, tem que ter prioridade no nosso dia a dia. Então, dentro da palavra ministério, nós temos o seguinte acróstico. Ministério envolve multiplicidade, ou seja, diferentes atuações nos ministérios. Ministério tem diversas formas de ser realizado. Eu não sei qual que é a sua, eu sei qual que é a minha. Deus me chamou para ser pastor de igreja local. E mesmo dentro do pastoreio, existem diversas áreas de atuação. Tem pessoas que são mais ligadas à evangelização, tem pessoas que são mais ligadas à educação, mais a treinamentos de liderança, mais para missões. Tem pessoas que não conseguem passar a sua vida ministerial dentro da igreja local. Eu já fui chamado, entendo que para trabalhar mais com treinamentos de liderança na igreja local. Esse é o meu foco ministerial, é aquilo que eu dedico mais tempo, aquilo que eu tenho direcionado o meu dia a dia e canalizado
a minha saúde e a minha condição física exatamente mais para isso. Também ministério envolve interdependência, ou seja, eu tenho que contribuir para o crescimento de forma geral. Eu não posso olhar somente para uma área da igreja. Quando eu penso em ministério, eu não posso olhar somente para o ministério que eu estou realizando, mas eu devo olhar de uma forma completa, de uma forma geral. Eu lembro muito bem, uma vez eu ouvi aqui na igreja o seguinte: pastor, o pastor tem que ver o nosso lado. Não tem que ver o nosso lado, eu tenho que ver o lado do corpo de Cristo, eu tenho que ter uma visão geral, e não somente de uma área específica. Na prática, eu tenho procurado trabalhar da seguinte forma: eu separo alguns meses, e de 3 em 3 meses, e foco mais de uma área ministerial. Depois eu mudo para outra. E vou assim, dividindo pelo 3 por 3. Tem gente que é 4 por 4, mas eu sou 3 por 3. Né? E tenho feito assim, acho que dá mais certo. Então, trimestralmente, eu separo áreas ministeriais da vida da igreja, que eu percebo que estão um pouco mais fragilizadas, que precisam de um pouco mais de impulso, e dedico mais de perto o meu tempo, a minha vida, os talentos que Deus me deu, os dons, para focar nessa área. Então, fortaleço um pouco, aí mudo para outras 3. E vou assim durante os anos. Eu entendi que assim seria mais eficaz, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho essa capacidade, não tenho essa condição. Então, separando essa parte, sempre olhando de forma interdependente, né? Estamos ligados um ao outro e vamos trabalhando assim para o crescimento sadio. Novidade. Então, temos que pensar de forma criativa. E o tempo de hoje exige cada vez mais isso. Usar da criatividade para alcançar outros. Então, nós sempre estamos inventando uma coisa nova. Percebendo como que o mundo está funcionando e querendo atingir melhor as pessoas que estão no mundo. Entre as coisas, já fizemos muitas coisas diferentes. Exposições de carro antigo, trabalho com cachorro, trabalho com gente, cortamos cabelos, pintamos unhas, fizemos sobrancelha. Eu não, né? Fizemos sobrancelhas e tantas coisas nós já fizemos. Trabalho com artesanato, ginástica. Agora estamos percebendo que tem tido uma motivação extra com o parque aqui da Chácara do Jockey. Então temos utilizado já o parque. A Vera tem levado o grupo lá de mulheres para fazer exercício toda terça-feira, às 8, Vera? 7h30, olha só, 7h30. Então quem gosta de fazer exercício, quer fazer exercício com orientação, 7h30 no parque toda terça-feira. Então pode estar lá, a igreja já está fazendo, já tem um grupo participando, você pode participar também. Já tem um grupo de bicicleta, as coisas vão se multiplicando e realizando um ministério, tendo isso como ministério para alcançar novas vidas, novidades. Percebemos o que tem surgido e temos aproveitado essas novidades para alcançar novas vidas. Incentivo, todos os membros devem ser incentivados a servir. E é por isso que a gente faz as reuniões, por isso que a gente separa momentos do nosso culto para incentivar pessoas a servir, e servir de forma ampla. Treinamento, singularidade. Cada membro tem seu papel específico. Nós entendemos que é assim porque a Bíblia diz assim. Deus prepara cada um de nós especificamente. Nós não podemos ser o que Deus não nos preparou para sermos, no que diz respeito a dom. Mas se descobrirmos o nosso dom, temos que focar nisso e trabalhar com dedicação. Treinamento, assim como temos esses momentos no culto, temos as reuniões das bases para treinar e ouvir ideias novas e também oferecer as ideias que já temos, aquilo que já fizemos, as nossas experiências, e treinando as pessoas a fazer. Cada vez que você se junta a um trabalho que já está acontecendo, você pode ser treinado também e aprender e ajudar mais vidas. Excelência, oferecer o melhor para Deus. Nunca nos contentarmos com aquilo que é raso, mas sempre dedicarmos em profundidade a capacidade que Deus nos deu para oferecer o melhor para o Senhor. Infelizmente houve um tempo que as pessoas chegavam, por exemplo, para cantar ou tocar, assim, era tal pessoa que ia cantar, mas ela não veio, então eu
senti vontade, vou cantar aqui, vocês me aguentem aí, é para o Senhor mesmo, então vocês têm que aguentar, porque eu estou cantando para Deus. Não, isso não funciona. Eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, as pessoas chegavam, pastor, eu trouxe um primo meu que foi lá em casa almoçar hoje, ele quer cantar um louvor. Não vai cantar. Mas por que não vai? Meu primo, ele faz um sucesso lá. Não, mas aqui não é para fazer sucesso. Nós temos uma ordem do culto já preparada, está aqui, são essas pessoas que vão cantar. Não vai dar. Fica para outra vez. E na outra vez, eu podia dizer a mesma coisa, se viesse de surpresa, né? Então, a gente sempre foi muito criterioso com isso. Tem que se preparar. Para Deus não podemos oferecer qualquer coisa porque é para Deus e Ele é Pai. Não. Deus merece sempre o melhor. E Ele deve ser honrado com o nosso serviço. Responsabilidade. Temos um papel no reino. Quando eu faço parte do reino, eu entendo que Deus me colocou ali uma capacidade. Ele derramou na minha vida uma capacitação que é sobrenatural e que é para que eu exerça um papel específico. Não é apenas para estar passeando pela igreja, mas é para exercer um papel específico, e esse papel é importante. Por isso que Deus deu para mim, mesmo sem eu merecer, mas pela sua misericórdia e graça. Intimidade, saber e fazer o que Deus quer saber fazer o que Deus quer, o que Cristo fez. Então Jesus sabia o que o Pai queria que ele fizesse, e ele não se desviou do serviço. Ele veio para fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Foi isso que Cristo fez. Tem uma ocasião também na Bíblia que é muito marcante, em que Neemias estava reconstruindo o muro, e isso estava incomodando as pessoas que eram seus inimigos. E eles então tiveram um plano: vamos chamar Neemias para uma reunião e tentar mudar o foco do trabalho que ele já tem realizado. E a resposta de Neemias foi o seguinte: eu não posso ir para essa reunião, porque o trabalho que eu recebi de Deus para fazer é muito importante, e eu não posso deixar de fazer esse trabalho para ficar participando de reuniões que vão me tirar do foco daquilo que Deus me deu para fazer. Então, muitas vezes no ministério, nós temos que perceber isso. Qual é o meu foco? Qual o foco que Deus me deu? E não permitir que nada desvie ou me desvie desse foco. Tem que ficar certo naquilo, prosseguir firme naquilo. Não deixar que nada atrapalhe, que me tire do caminho, que possa interferir aquilo que Deus tem me chamado para fazer. E organização, plano de ação. O que, como e quando fazer. Com essas 3 palavrinhas você consegue estabelecer um plano de ação. Ninguém sai do lugar se não tiver um plano de ação. E todo plano de ação nós precisamos saber o que nós vamos fazer, com quem nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, e pode acrescentar quais são os recursos necessários para fazer. Porque às vezes nós não temos recursos e precisamos ir atrás do recurso para poder realizar aquilo. Então, o que, como e quando. E com que. Quais são os recursos, quais são as pessoas, quais são as capacitações necessárias para realizarmos isso, quanto vamos precisar de dinheiro para chegarmos nesse ponto, e assim vamos montando um plano de ação. Concluindo então, o segundo acróstico fala sobre o perfil. Perfil esse que Deus nos dá, e Ele não nos dá de bobeira, Ele nos dá com um plano. O perfil que Deus espera e quer aproveitar da nossa vida envolve o plano de Deus para a nossa vida. Primeira carta de Pedro 4:10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, desde a nossa personalidade, tem uma primeira palavra do perfil, personalidade. Deus nos deu uma personalidade e Ele quer usar essa personalidade para o serviço que Ele tem planejado para nós. É fácil perceber que Pedro era diferente de João, que era diferente de Mateus, que era diferente de outros discípulos que andavam com Jesus, Filipe. Então, cada um tinha uma personalidade, seu jeito de ser. Cada um tinha uma impulsividade. Um era mais amor, outro era mais impulsivo. Também podemos ver outros que já andaram na época de Paulo com ele, que tinham outro perfil, como Barnabé, de cuidador, de
né? Não, calma aí, vamos com calma, não vamos exagerar nessa parte. E insistia no treinamento com as pessoas. Então, essa questão da personalidade que nós temos, não caráter, mas personalidade, temperamento. Então, o nosso temperamento é usado por Deus no ministério que Ele quer que a gente exerça. Também a experiência, toda a bagagem que nós recebemos, cultural, também cultural e educacional, né? A bagagem que nós recebemos sobre a nossa vida, a experiência, os lugares onde nós já trabalhamos, as escolas em que nós estudamos, a língua que nós aprendemos a falar, tudo isso deve ser usado como serviço. Recursos e dons espirituais, já falamos bastante a respeito disso. Essa capacidade que só Deus pode nos dar para servi-lo e edificar a igreja. Formação, nossas habilidades principais, que é isso que as pessoas às vezes identificam como dom. Mas se nós não somos cristãos ainda, aquilo não é um dom, é uma habilidade principal. Já temos falado a respeito disso e tantos já têm falado que se uma criança, enquanto cresce no ventre da sua mãe, ela ouve muita música, ela canta, ela toca piano, algum outro instrumento, essa criança vai crescer com facilidade de identificar-se com a música. Então faz parte de habilidades principais. Se a criança cresce desenhando junto do seu pai, ou vendo sua mãe fazendo artesanato, e coisas desse tipo assim, no dia a dia, ela vai desenvolvendo aquela habilidade. Essas habilidades especiais também servem e devem servir como ministério para a edificação da igreja. Os interesses, aquilo que desperta a nossa atenção, aquilo que desvia os nossos olhos, assim, quando você vê, você fica vidrado naquilo. Os nossos interesses devem ser utilizados ou transformados como serviço. Uma das épocas que nós tivemos a ideia de fazer um encontro com carros antigos, era uma coisa que muitos homens, quando vê, ficam interessados. Carros antigos, as mulheres chamam de velhos, enferrujados, e os maridos chamam de antigos, clássicos. Especiais. E tem vários nomes para catalogar isso. Mas, normalmente, as mulheres acham que é ferrugem pura e coisa velha, é assim. Bom, homem gosta de carrinho, porque desde pequeno brinca com carrinho. Agora não tanto mais, agora todo mundo brinca com o celular. Mulheres gostam mais de roupas, e ter roupas, sapatos, não gostam. Por quê? Porque elas mexem com isso desde pequenininhas. E põe roupinha nas bonecas, tira roupinha, faz roupinha e não sei o quê. Põe sapato, tira sapato. E elas veem isso desde pequenas. Então, elas têm a atenção voltada mais para isso. E os homens mais para o carro e para o controle. Mas aí é uma coisa mais de casais. Aquilo que chama a sua atenção pode ser transformado em um ministério. E pode trazer vidas para a igreja através disso. Lá, a igreja de Boas Novas, onde eu vim, agora eles copiaram a gente, só que eles estão fazendo ainda trabalho com carros antigos. Agora tem um grupo de moto, mas aquelas motos, Harley Davidson, aquelas coisas gigantes. E eles fizeram um grupo de motorciclistas, não é motoqueiro. Motoqueiro é outra categoria, mas motorciclista. Chama a atenção dos homens, muitos gostam, algumas mulheres gostam também. E assim eles estão evangelizando pessoas. Eles criaram a Rota 316, em vez da Rota 33, 316, e transformaram esse interesse de muitas pessoas da igreja lá em um ministério. E esse é o nosso desafio, percebermos o interesse geral das pessoas da igreja ou de grupos da igreja, e irmos formando ministérios para alcançarmos pessoas através desses ministérios. E por último, lugar no corpo de Cristo. Eu tenho que saber meu lugar no corpo de Cristo. Enquanto eu não sei, eu não consigo realizar um ministério. E esse é o nosso desafio para a igreja. Perceba o seu lugar no corpo de Cristo. Descubra. Como que a gente faz isso? Prestando atenção na nossa personalidade, nas experiências que Deus nos deu, nos recursos espirituais e nos dons, na nossa formação
as habilidades que Deus nos permitiu desenvolver, os nossos interesses, e assim a gente se encaixa como um lugar específico no corpo de Cristo para servir. A melhor maneira de fazer isso, eu sempre digo, que é fazer experiências. Faça experiências, participe de alguma área que você está vendo funcionar. Vá lá no Ministério Infantil, passe um domingo lá trocando fraldas. Você vai adquirir uma experiência interessante. Você verá se você poderá ter filhos ou não, se você conseguir trocar a fralda sem se sujar também. Né? Tem reações múltiplas quando a gente vai trocar uma fralda. Aí você pode ficar lá e prestando atenção nos homens que vão fazer isso. E ver, esse pode ser um bom pai. Né? Você pode encontrar ali um futuro ministerial interessante, também relacional. Faça uma experiência ali na mídia, veja como eles correm, ficam malucos lá, quando a gente chega com alguma novidade e surpreende eles. Faça uma experiência no estacionamento, se você tiver carta, é lógico, né? Não vai fazer uma experiência lá sem carta, sem saber dirigir, que você vai causar um desastre. E esse é um bom exemplo também para nós percebermos a área de ministério. Às vezes nós queremos ou sonhamos servir em uma área específica da igreja, mas não temos a mínima condição de fazermos isso. O pessoal que trabalha no estacionamento, eles têm que saber manobrar o carro, pelo menos, né? E tem que ter uma facilidade para isso. Se você não consegue, por favor, não sirva nessa área. Você entrega a boletim aqui, é melhor do que fazer lá. E transmita isso também para outras áreas de serviço na igreja. Não dá para cantar, se quando você começa a cantar, espanta todo mundo sai correndo. Não dá para ser líder de pequeno grupo, se quando você começa a compartilhar, todo mundo, ai meu Deus, e começa a deixar de vir e de estar presente com você. Não dá para você ser um tesoureiro se você não consegue organizar as suas finanças. Vai dar problema na tesouraria. E assim também em todas as áreas administrativas ou da vida da igreja. A melhor forma é fazer experiências, ver se você combina com aquilo, ver se os outros também acham que você combina. Eu gosto de dizer sempre isso, às vezes você acha que combina, mas ninguém acha mais, só você. Então tem alguma coisa errada com a sua experiência, com a sua compreensão de dom. Então muda, vai para outra área, veja, faça outras experiências, então fique firme servindo a Jesus. Ok? Vamos orar nesse sentido. Eu espero que você possa participar conosco na próxima quinta e encontrar a sua área de serviço. Pai de amor, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de servirmos, de acharmos nosso lugar no seu corpo. Que esse lugar possa fazer diferença na edificação daqueles que precisam ser edificados. Que isso possa trazer alegria ao nosso coração e glória para o Senhor. Que ao servirmos o Senhor seja honrado, que as pessoas decidam se aproximar de Ti pelo serviço que realizamos. Nós te agradecemos principalmente porque nós não merecíamos ser escolhidos para servir o Teu corpo, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E queremos aproveitá-la ao máximo, termos condições de fazer isso com cada vez mais excelência, porque o Senhor oferece oportunidades e espera o melhor da nossa parte. E queremos fazer assim porque Te amamos, porque reconhecemos que o Senhor já deu por nós o maior serviço que poderíamos experimentar. E queremos agradecer com atitudes ao Senhor e ao Teu corpo com quem convivemos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.